E aí, gente? Beleza? Faz tempo que eu apareço aqui. É... Sei lá, perdeu um pouco o sentido fazer esses vídeos. Mas eu acho legal ainda. Não é como se não fizesse sentido nenhum. Mas acho que eu vou, sei lá, tentar fazer de um jeito diferente. E com essa constância, assim, inconstante. É... Vou falar do que vai acontecer da minha vida. Desses últimos tempos, agora. Tipo, é... esses tempos eu falei, né, que eu trabalho numa escola e eu tenho uma relação muito legal com os alunos, mano. E nós troca ideia, conversa mesmo. Eu tenho curiosidade de saber deles, eles têm curiosidade de saber de mim. Isso que eu acho muito legal. É... Ainda é uma relação profissional, claro, mas eu trato eles tal qual fossem meus amigos, assim, óbvio que na medida do possível, né, de uma maneira ética, coerente para a idade deles. É... Mas é uma relação muito legal, mano. E uma professora veio reclamar disso, mano. Ela tava falando mal de mim na sala de aula, mano. Desculpa tá fubando do vídeo, mas da hora, né? Cigarrilhazinha. E o dentinho de ouro que eu fiz, ó. Esqueci de falar pra vocês, ele é removível. Ele só encaixa, assim. É... Mano, enfim, toda essa história começou porque, mano, eu converso com os alunos todo intervalo, tá ligado? Eles vêm atrás de mim, a gente fica conversando, enquanto eu faço meu trabalho lá, olhando as crianças, não deixando elas se matarem. Não, saiu do... Aí, voltou pro BS. Não deixando elas se matarem, dando bronca quando precisa e tal. E aí fica alguns que ficam trocando ideia comigo, tá ligado? E aí teve um menino que ele levou... A mãe dele fez uma torta de frango catupiry, mano, pra gente comer junto. Ó, que da hora, mano. E aí a professora encanou com isso, mano. Ela não gostou. Ela viu. Quer dizer, não foi ela. Algum professor viu lá. Até fez, brincou comigo. Ô, tá comendo com aluno, pá. De boa, assim, tranquilo. E deve ter falado na sala dos professores, mano. E ela não gostou, mano. Ela encanou com isso. E foi lá falar que, não, que vocês não podem ser, falar com o tio, que não sei o quê, que vocês não são amigos, não pode dar comida pra ele, pá. E, mano, eu achei da hora que os alunos compraram minha brisa, mano. Quer dizer, não é que compraram minha brisa, né? Porque eu não incentivei eles a nada, mas eles me defenderam, mano. Isso eu fiquei muito feliz, achei legal. E, mano, assim, eu trabalho na escola, eu já venho tendo reflexões sobre como os alunos são desumanizados, assim. E isso é uma merda, mano. Isso é uma merda. Tipo, as crianças são tratadas igual lixo, mano. Ninguém ouve elas, tá ligado? São tratadas igual número, mano. Igual o gado. Isso, mano, eu tento fazer o oposto disso, tá ligado? Teve um professor até que ficou chocado que eu sabia o nome, tipo, da maioria dos alunos. Porque eu me esforço mesmo, mano, pra saber sobre, tipo, como cada aluno lida com a bronca, com a conversa. é, Se ele quer se abrir comigo, eu troco ideia pra saber, tipo, mano, dos problemas dele, pá. Óbvio que, igual eu falei, mano, de uma maneira sem ser invasiva, sem forçar o aluno a nada. Mano, tudo parte do aluno, tá ligado? Mas eu troco ideia, mano. E já teve caso de aluno contando de coisa que eu tive que passar pra direção, tipo, problema sério. Enfim. Mas, mano, eu fico muito feliz, mano, com a maneira que, com essa relação que eu tenho com eles, mano. É muito legal. E eu queria levantar esse questionamento aí pra quem assistir, tipo, vocês, tipo, na real, antes de eu trabalhar em escola, eu tinha a perspectiva que o aluno desumanizava o professor. Trabalhando em escola, eu vi que isso vem do professor antes do aluno, tá ligado? É... E é isso, mano. Vocês lembram na escola, quando vocês tinham aula, se vocês entendiam o professor como gente, tipo, que tinha amigos e família e davam rolê e sei lá.
Tipo, gostava de futebol, de videogame, de qualquer coisa, mano. Porque eu mesmo não, mano. Só um professor que falava que gostava de futebol eu sabia. De resto, eram máquinas, mano. E o contraponto, vocês se sentiam vistos pelos professores? Vocês tinham professores que eram legais com vocês fora da sala de aula, tá ligado? Que trocava ideia, que, tipo, eram atenciosos, mano. Coisa que toda criança precisa, no fim das contas, né? De atenção, carinho, essas paradas. Porque eu mesmo tive pouquíssimos, pouquíssimos. E na escola eu vejo que é quase nulo isso também. Tem uma professora que eu vejo que ela troca ideia com os alunos, assim, mas... E os outros, sinceramente, eu não vejo muito, não. Mas fica o questionamento aí. E, mano, Paulo Freire. Esse cara é o cara, mano. Agora, mudando completamente de assunto, eu tô... Não vou falar que é uma recaída, mas o que que aconteceu? Vou explicar. Eu gosto de tirar foto de filme, né? Analógica. E tinha um filme muito antigo meu, mano. Muito antigo que eu não tinha revelado ainda. E aí tinha uma foto, algumas fotos da minha ex-namorada, mano. E aí isso mexeu um pouquinho comigo, confesso. Mas não é uma recaída. Mas eu fiquei meio, né? Mano, eu sei. Eu acho que já superei, falar a verdade, porque eu não tenho vontade nenhuma de voltar, nem nada do tipo. Mas, enfim, por N questões. Mas, mano, mexeu comigo, tá ligado? Porque hoje em dia eu não. Tipo assim, foi um relacionamento que terminou tranquilo, mas hoje em dia não. Tipo assim, quando eu vejo no Instagram alguma coisa, eu não vejo mais nada daquela pessoa que eu namorei ali, tá ligado? E é isso, enfim. E aí, mano, o que que eu fiz? Não por ela. Não tentando trocar ideia nem nada, por mim, mano. Eu peguei e mandei as fotos pra ela, tá ligado? Porque acho que ia doer muito em mim deixar essas fotos morrerem, tá ligado? E são fotos tão bonitas, ela tá com um olhar tão apaixonada, assim, pela câmera. Achei, mano, legal, tá ligado? Achei bem legal. E aí eu mandei pra ela, mano. E aí, o questionamento que eu tenho desde que eu entendo que eu superei, assim, que, tipo, eu não quero voltar. Tipo, do que eu sinto falta ali, mano? É da pessoa de fato? É... É do espaço que ela ocupava? O que que é, mano? Tipo, isso é muito, muito doido, mano. Isso é muito doido, é difícil de entender. É mais difícil do que parece de entender. Enfim, independente é uma perca, né? Porque toda relação que você perde assim que é boa é uma perca, mano. E eu tinha uma amizade muito legal com essa menina. Enfim, eu também recentemente saí do coletivo que eu fazia parte, acho que eu falei em algum dos últimos vídeos. E isso foi muito ruim no começo, mas ao mesmo tempo é muito libertador. E, mano, eu tô me redescobrindo como artista, assim, porque eu sou músico. E, mano, tô tentando outros trabalhos, mas é muito difícil, às vezes dá um sentimento de. Tipo assim, eu trabalho com isso, mano, faz. Que eu tô ativo mesmo faz 2 anos, mas eu já faço beat pra, tipo, instrumental há 6 anos, mano. Só agora que eu comecei a ficar um pouquinho melhor. E, mano, sei lá, às vezes dá uma sensação de fracasso. Mesmo estando tão no começo assim, porque eu faço batida, não paro de fazer, mano. Uma atrás da outra, pá, pá, pá. Mando pra uns caras e, mano, ninguém rima nessa porra. E aí eu me entendo mais como produtor musical do que DJ. E é uma merda, mano, porque o lugar que eu gosto mais eu não consigo estar. Que é no estúdio, na produção. Mas o que eu tô fazendo pra tentar me promover é. Eu tô elaborando outros projetos, tô pensando em alguns projetos legais. E tô fazendo meus DJ sets, que é basicamente o que o DJ toca na festa, só que eu gravo e posto na internet, entendeu? E, mano, eu venho tendo um feedback legal, mas ainda assim eu não tenho certeza de quanto são as pessoas tentando ser legais
ou de fato tá legal, sabe? Mas eu acho que tá legal. Pra mim tá legal. E aí é isso, mano. Eu tô bem. A, a parada da escola, de trampar na escola é muito legal, é muito bom, me ajuda muito. Eu antes trampava no telemarketing, era horrível, 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 horrível de tudo. E, mano, enfim, trabalhar na escola vem me dado uma qualidade de vida muito melhor mesmo. Então, só tenho a agradecer por isso, tá ligado? Meu contrato termina em abril do ano que vem, eu não sei o que eu vou fazer. Mas às vezes venho tendo esses momentos de instabilidade, assim, essa sensação de fracasso, essa melancolia, acho que é a palavra, com a minha ex-namorada. É... E aí é uma merda, mano. Mas meus amigos, nossa relação, até com aquele que eu briguei, que eu contei nos primeiros vídeos, mano, nossa relação tá melhor que nunca, tá ligado? Tá estabilizada, tá muito legal. E é isso, mano. Não sei se eu tenho mais o que falar agora. É... Tô indo na terapia toda semana ainda. Isso é muito importante. Esses vídeos também são uma forma de terapia, né? Acho legal conversar, mesmo se ninguém vê, ou se, sei lá, 100 pessoas verem, igual nos primeiros vídeos que teve comentário, assim, pá. Mas, enfim, acho legal, mano. E se alguém vê, mano, interage, velho, interage, eu acho da hora. Mesmo sendo essa relação, tipo, impessoal, né, da internet, do YouTube e tal. Acho legal, mano, trocar ideia nos comentários, algo do tipo, assim. É bem legal. Ah, e, mano, antes de eu encerrar, semana passada eu fiz uma viagem, mano. Eu fui pra praia, fazia muito tempo que eu não ia pra praia. E aí eu fui com alguns amigos que eu jogo online, mano. Que eu jogo online há muito tempo. Dois são meus amigos de infância, o dono da casa, e o e um outro que é meu amigo de infância que se mudou pro interior e eu não vejo há muito tempo. Não via há muito tempo. Só deixa eu responder aqui. Que meu amigo chegou. E. Mano, foi uma viagem muito legal. Ah, e tem outros dois amigos. Um que eu conheci online há 10 anos atrás, que é de Minas Gerais, ele colou. Foi muito legal. E um outro que é de São Paulo e eu conheci online também. Mano, foi muito da hora a viagem. Eu me senti, tipo, voltando pra minha infância, assim, tá ligado? De certa forma. É... Mano, foi muito divertido. E como meu amigo chegou, fica pro próximo vídeo o que eu ia falar sobre. Se eu lembrar. Se eu não lembrar, eu não vou falar. Mas é isso, mano. Fechou? Valeu. Ó.